Olá, internautas! Hoje o programa Opinião traz em nossos estúdios ele que ocupou durante 2 anos, os 2 primeiros anos do mandato do governador Fernando Pimentel, o cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ele é ubaense, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Processual, mestre em Direito Empresarial, professor de Direito Penal. Como eu disse, foi o comandante-geral da Polícia Militar durante 2 anos e pediu exoneração do cargo no início deste ano. Nós trazemos aos nossos estúdios o Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, ele que vai conversar com a gente hoje sobre segurança pública, sobre a ação da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, essa tradicional e gloriosa corporação, e também sobre o trabalho que ele fez em prol da segurança pública de Ubá durante o seu mandato como comandante-geral da Polícia Militar. Coronel Bianchini, prazer recebê-lo aqui no programa Opinião. Prazer é nosso de poder estar aqui, bater um papo, conversar e debater a segurança pública, que é um tema extremamente interessante. Eu acho que talvez seja hoje a maior necessidade do povo brasileiro, uma segurança mais efetiva, não é? Prazer conversar contigo, Washington. Jardel também, um prazer enorme. Prazer é nosso. E estamos aqui à disposição de vocês e do nosso público. O senhor, recém-empossado como comandante-geral da Polícia Militar, recebeu a visita de uma delegação de ubaenses que foram, naturalmente, lhe solicitar apoio para ações na área de segurança pública, já que a cidade vivia um momento conturbado, né, início do ano de 2015. E essa delegação pôde, enfim, fazer tratativas ali com o Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o que ocasionou aqui no nosso 21º Batalhão alguns investimentos, e eu gostaria que o coronel pudesse falar sobre esse primeiro encontro, né, já que foram os seus primeiros dias de mandato e o Ubá de cara se fez presente no seu gabinete. Eu acho que a expectativa do pessoal de Ubá ela era grande, porque justamente por eu ser um ubaense e no entendimento deles eu não poderia deixar de atender a minha cidade, como realmente nós fizemos. Nós procuramos atender aquilo que nos foi solicitado. Então, logo nós assumimos o comando, pouco tempo depois, uns 2 meses depois, eu fui procurado pelos promotores de justiça, pelos juízes, pelo prefeito, né, que foram até a mim pedir socorro, né, porque disse que a situação de Ubá era de extrema gravidade e que esperavam que eu fizesse alguma coisa pela cidade. E é a verdade, como ubaense eu não poderia virar as costas para a minha cidade, né? Para você ter uma ideia, eu sou o 8º filho, né, de um frentista de posto de gasolina aqui, o seu João, e os meus outros 7 irmãos estão aqui, mais 20 e tantos sobrinhos, amigos, né, como o nosso cinegrafista aqui, meu amigo de infância, tenho tantos e tantos amigos aqui, eu não poderia virar as costas para a minha cidade. Primeiro como administrador público e depois como cidadão ubaense, eu não poderia, estando numa posição em que eu poderia ajudar a minha cidade, eu não poderia deixar de fazê-lo. Então, de imediato, eu transferi alguns militares para cá, procurei verificar na Polícia Militar quem tinha interesse em ser transferido para a 4ª região da Polícia Militar, que é Juiz de Fora, e aí tem um grande problema, todo mundo quer ir para Juiz de Fora, mas ninguém quer ir para o interior. Então eu peguei e transferi algumas pessoas para cá, aproximadamente 20 policiais militares de início, e mandamos também algumas motos, algumas viaturas, para que nós pudéssemos dar um tratamento inicial àquela situação grave. Logo depois, nós preparamos um edital de concurso, com vagas específicas para o Ubá, exclusivas para o Ubá e também para a Viçosa, que também passava um momento conturbado, e graças a Deus conseguimos então selecionar. Ao final, apesar de ser inicialmente 90 vagas, 60 e 30, nós conseguimos passar dos 120 e formarmos no dia 28 de abril 122 novos policiais militares para Ubá e região. E isso realmente eu acho que trouxe uma certa tranquilidade, melhorou, deu uma amenizada no problema. É lógico que não se resolve tudo simplesmente com isso, mas deu uma amenizada. Eu peguei o Anuário de Segurança Pública, que saiu agora, né, o mapa da violência, e ali trabalhando com dados até de 2015, eu vi que o Ubá
Minas Gerais apresenta, por exemplo, uma taxa de homicídios de 21,7%, enquanto o BAE estava com a taxa de homicídios em 2015 com 36,9%, ou seja, bem acima da média de homicídios do estado de Minas Gerais. Então realmente a situação era grave, precisava de uma ação mais contundente, que foi o que nós fizemos, e graças a Deus hoje conversando com o Tenente Coronel Campos, né, que é um profissional extremamente competente e dedicado, ele me informou que essa taxa já está girando ao redor aí de 16 homicídios para 100 mil habitantes. Então realmente um resultado bastante expressivo em relação àquela situação que estávamos vivenciando, né? Em síntese foi isso que nós procuramos fazer. Mas a gente como cidadão não pode virar as costas para a sua terra natal, né? A expectativa, Coronel, é realmente que o investimento no efetivo e em recursos materiais realmente ao longo do tempo vá provocando a diminuição da criminalidade. Agora, como é que o senhor vê essa questão do efetivo? Porque aqui em Ubá, como o senhor bem disse, nós tivemos aí agora recentemente, em final de abril, mais 122 novos soldados, parte deles vai para Viçosa, uma boa parte para Ubá e também alguns indo para cidades aqui da nossa região. Porque o batalhão de Ubá atende mais de 20 municípios. Exato, né? Então, assim, esse efetivo de Ubá, que foram 70 e poucos, eles acabaram tendo também que serem alocados em outros municípios que também necessitam desse apoio. Mas a parte mais significativa ficou aqui para Ubá. Essa questão do efetivo foi um problema que perpassou os seus 2 anos de mandato a nível de Estado, né? Sim, para você fazer uma base, a Polícia Militar tem um déficit aproximado de 10 mil homens. E embora nós tenhamos conseguido, mesmo nesse problema, nesse período de crise que o Estado enfrenta, mas que o país também por um todo enfrenta, incluir mais de 3 mil policiais militares, e agora com outro concurso em andamento nós chegaremos em 2 anos e pouco a mais de 5 mil policiais militares serão incluídos. Então é uma ação significativa também do governo, né, que está investindo maciçamente em segurança. É lógico que não investindo da forma como deveria ser por causa de razões financeiras, mas já fez um avanço bastante significativo na área de segurança pública, tendo em vista também que nós modernizamos as nossas viaturas, foi retomada a terceirização de frota, principalmente para as cidades sede de comandos regionais e determinados batalhões também. Então isso veio dar um reforço em termos logísticos também, que estava bastante deplorável a nossa situação. Coronel, é possível fazer segurança pública sem a participação da população? Lógico que não. Né? O padrão mundial que a gente tem é de uma polícia comunitária, participativa, junto com a comunidade. Esse é um sistema que, inclusive, a gente faz uma parceria interessante com a polícia do Japão, né, no sistema Koban de polícia comunitária, onde a participação da sociedade é fundamental. É muito importante que nós tenhamos o feedback da sociedade em relação àquilo que nós prestamos. Porque às vezes eu tenho uma sensação de que o trabalho que eu estou prestando está bom, enquanto para aquele que está percebendo o serviço, ele não está sendo atendido. Então essa participação, essa interação entre polícia e comunidade, ela é fundamental. Sem isso, a polícia não se legitima, não é? E essa legitimidade da polícia militar com a sociedade, ela está nessa interação, que a cada dia nós temos que buscar essa participação maior da sociedade nas questões de segurança pública. E o senhor acredita que a população possui uma certa aversão à polícia militar pelo fato do período da ditadura? O senhor acredita que ainda tem essa certa aversão? Eu não acredito nisso mais não, porque se você perguntar para qualquer cidadão hoje o que ele quer é um policial perto dele. Nós temos determinados setores da sociedade, principalmente aqueles ligados aos direitos humanos, que têm um relacionamento extremado com a polícia militar. Essas pessoas não abandonaram a ditadura militar, elas vivem dela ainda, né? Eu acho que tem pessoas que necessitam do caos para se justificar. Né? Então essas pessoas vão estar sempre criticando a ação policial, defendendo o criminoso em relação ao policial, né? E o policial sempre como o algoz da sociedade e o criminoso como a vítima. Na realidade, se você perguntar para o cidadão de bem, não é essa a visão que ele tem. Alguns especialistas dizem que a desmilitarização da polícia atenderia melhor a segurança pública no país como um todo. Como é que o senhor vê a colocação desses especialistas?
É isso que eu falo para você, são para determinados especialistas. Nós temos vários especialistas em segurança pública, né? Eu acho assim, segurança pública está cheio de especialista. O cara nunca vivenciou a rotina, a atividade policial, o cara não conhece as necessidades que o policial tem ali na ponta da linha, o cara, ele conhece a polícia, ele conhece a segurança pública por teoria. Por teoria. Não é? Então ele fala que a desmilitarização seria... Pergunta ao cidadão de fato se ele quer a desmilitarização. Se ele quer uma polícia que amanhã pode falar o seguinte, então vamos fazer greve. Não pode. Não é? O fato de sermos militar não nos torna algozes. Pelo contrário, aquele que mais segue a lei é o próprio militar. Para você fazer uma base, o cidadão comum ou policial comum tem um código penal sobre ele. O policial militar tem o Código Penal comum e o Código Penal militar. Ele tem 2 regramentos jurídicos pesados, né, sobre os seus ombros. Então, não é o fato de sermos militar que nos torna algozes. Pelo contrário, se você for olhar hoje, então vamos pegar o período da ditadura. Vamos ali no Chile. Carabineiros do Chile. Depuseram Allende. Foi um dos regimes militares mais duros que nós tivemos na América Latina. Veja o nível de aceitação dos Carabineiros do Chile. É a entidade com a maior aceitação no Chile, 92% de aprovação. Eu estive lá visitando os Carabineiros do Chile. O respeito que o cidadão chileno tem do policial militar, o Carabineiro do Chile. Então isso aí são determinados especialistas. São aqueles que eu digo para você, que ainda vivem da ditadura. E sem ela, na sua mente, ele não consegue sobreviver. O senhor presidiu o Conselho Nacional de Comandantes Gerais da Polícia Militar. A discussão dentro dessa entidade, dentro desse conselho, ou seja, os comandantes gerais de Polícia Militar em todo o país, eles têm uma responsabilidade muito grande na gestão da segurança pública e até mesmo na aplicação dos conceitos da segurança pública a nível nacional. Como esse conselho viu, por exemplo, a criação da Força Nacional? Olha, a Força Nacional de Segurança Pública, ela desempenha um papel. Olha, vou dar um exemplo para você. Ela vai ao encontro de determinadas necessidades que o Estado tem. Por exemplo, eu estive na Europa agora para filiar as polícias militares do Brasil, a AFIEP, que é a federação que congrega as gendarmes, que são as polícias militares da Europa e do Mediterrâneo, mas que os carabineiros do Chile fazem parte, a gendarmeria argentina também faz parte. Como que funciona? A lógica é a mesma. Na Europa, as gendarmes também têm um efetivo maior do que as Forças Armadas. Então, lá eles têm um problema sério hoje, que é de imigração e terrorismo. Sim. Né? Então, pelas fronteiras estão entrando os terroristas, entrando um número muito grande de imigrantes, às vezes ilegais. Então, eles fazem uma operação que se chama Frontex, programada pelas Forças Armadas com o apoio das gendarmes, porque o efetivo das gendarmes é maior. Então eles protegem as suas fronteiras com as gendarmes. Então esse conceito de força nacional para atuar em determinados ambientes já existe na Europa, não tem nenhum problema. Tanto que a Força Nacional ela é constituída em mais de 90% do seu efetivo de PMs. Não é? Então essa é uma questão que não causa nenhuma estranheza. O que causa estranheza às vezes é quem que eles agora estão querendo colocar na Força Nacional. Pessoas que às vezes não estão preparadas para poder fazer uma defesa da sociedade. Por exemplo, colocar agora que os militares das Forças Armadas que deixaram as Forças Armadas recentemente poderão participar da Força Nacional. Olha, eu costumo dizer que são 2 conceitos distintos, do militar federal e do militar estadual. O militar federal é preparado para a guerra. E a guerra você combate uma coisa que se chama inimigo. Inimigo bom é inimigo morto. Sim. Então são conceitos de atuação distintos. O policial militar combate o criminoso. E criminoso bom é criminoso preso, cumprindo sua pena, pagando, trabalhando para pagar o gasto do Estado com ele, se profissionalizando para poder ter um ambiente, uma perspectiva de futuro melhor do que quando ele entrou no estabelecimento prisional,
Então isso para mim que é bom criminoso. Então nós atuamos em uma ótica diferente. Então há um perigo muito grande quando você, por não interagir muito bem, e isso é uma coisa que a gente tem que trazer, o Ministério da Justiça não é um ministério que representa as polícias militares no Brasil. Nunca assumiu esse papel. Nunca assumiu esse papel, que deveria assumir. Por isso eu defendo a criação de um Ministério da Segurança. De um Ministério da Segurança, onde nós efetivamente seremos representados. E quando o presidente Temer, por exemplo, sinaliza para a sociedade que uma situação sai do controle em Brasília, enfim, invade-se ministérios, aquela baderna toda, ao invés dele chamar a Polícia Militar do Distrito Federal ou mesmo a Força Nacional, ele convocou as Forças Armadas. Olha, rapaz, apesar de ter recuado 24 tem horas tantas depois, coisas sendo feitas de forma atabalhoada no governo federal que você não se espanta com uma situação esdrúxula como essa, que eu chamo de situação esdrúxula. Acho que ela não é passível nem de crítica, porque foi uma situação tão ruim, foi um momento tão infeliz do presidente, que de imediato ele foi revogado. A reação da sociedade foi imediata. Não é? Então, porque a sociedade não reclama da polícia militar ser chamada. Nunca reclamou. Por isso que eu te falo, o policial militar, ele é visto como um amigo pelo cidadão de bem. Não é? Então, esses que são conceitos distintos. Porque nós atuamos num contexto... É o nosso cotidiano, o embate, né, com o criminoso, essa coisa toda, de situações de anormalidade. Então, nós estamos mais bem preparados para enfrentar isso. É lógico que nós precisamos de uma coisa para padronizar a conduta operacional das polícias no Brasil. A Polícia Militar de Minas Gerais ela é tida como a melhor polícia do Brasil. E é verdade. Sim. Nós sempre fomos aqueles que criamos doutrina de policiamento em todo o Brasil e disseminamos essa doutrina para boa parte das polícias militares do Brasil. Olha, por exemplo, quando a PM ela tem um protocolo de atuação em determinado tipo de ocorrência, esse não é o mesmo protocolo que é seguido pela uma polícia militar do Nordeste ou do Sul. Não existe padronização. Essa mesma padronização ela não existia, por exemplo, com o Ministério Público. Não existia com o Judiciário. E só se deu e só aconteceu essa padronização com a criação do Conselho Nacional, do Ministério Público, com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Olha, se nós tomarmos segurança pública como um sistema que envolve polícia, Ministério Público, Judiciário e prisional, nós somos os patinhos feios. Porque os outros já têm um Conselho Nacional que os representa, que os padroniza, que lhes dê prerrogativas, que afirme quais são as suas prerrogativas, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Nós não temos isso no Brasil. O regulamento disciplinar da Polícia Militar de Minas, que é um código de ética, é modelo para o Brasil inteiro, mas não é seguido por todas as polícias militares do Brasil. Então, somente com a criação, por exemplo, de um Conselho Nacional, eu vou padronizar a conduta operacional das polícias militares do Brasil, eu vou padronizar prerrogativas, eu vou padronizar uma série de coisas para todas as polícias. Então, eu vou colocar as polícias no mesmo nível. Isso nós estamos precisando discutir. Olha, eu costumo dizer, sabe, Washington, que a verdadeira reforma que tem que ser feita no Brasil, o legislador está devendo, que é a reforma da segurança. Desde a Constituinte de 88 não se fez modificação nenhuma significativa na segurança pública do Brasil. Por isso nós estamos nesse caos. Um plano de segurança atrás do outro. Plano de segurança. Olha, para você fazer uma base, eu acho que circulou na internet um vídeo onde eu questionei a época o ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, sobre um plano nacional de redução de homicídios que ele lançou. Que era um plano esdrúxulo. Ele nos ensinava mapeamento de crime, mapa de crime, coisa que nós fazemos em Minas Gerais há 10 anos, mas que não adianta nada eu mapear onde está acontecendo o crime se eu não consigo colocar o criminoso atrás das grades. Se eu prendo um determinado homicida e daqui a 3 meses ele está solto. Então nós precisamos fazer uma verdadeira reforma do modelo policial brasileiro, da legislação penal brasileira e processual penal, que é extremamente benéfica com o criminoso. Extremamente benéfica. O custo-benefício do crime no Brasil, ele compensa.
O modelo policial é ultrapassado. A legislação é ultrapassada. O sistema prisional está falido. Dados apontam que de cada 100 homicídios, apenas 10 são levados a julgamento. E desses 10, 5 são absolvidos por falta de prova. Ou seja, então você tem uma probabilidade ao cometer um homicídio, 5% de chance de ser condenado. Então o custo-benefício para o criminoso está valendo a pena. Quem está pagando isso é o cidadão de bem. Quem está preso de fato somos nós dentro das nossas casas, com medo de sair, com medo de ser assaltado, com medo de ser morto. O Brasil vive um momento caótico em termos de segurança pública. Nós temos níveis de países em guerra. 59.080 homicídios em 2015. Qual país no mundo matou tanto? A Polícia do Rio apreendeu de 1º de janeiro até agora abril, janeiro de 2016 a abril de 2017, mais de 500 fuzis. Logo depois, um carregamento é apreendido com 60 fuzis no Rio de Janeiro. E a própria Polícia Militar não possui esse armamento. Não. Alguns fuzis, não todos iguais àqueles. Mas, por exemplo, os bandidos estão atacando os carros fortes e determinados estabelecimentos dessas empresas de transportadoras com .50. A PM não tem .50, o Exército nos impede de adquirir esse tipo de armamento. Então você vê a situação que os nossos heróis, esses são heróis, os policiais militares são heróis, a situação que eles estão vivenciando no dia a dia. Combatendo um criminoso, muitas vezes, muito mais bem armado e equipado do que ele. Agora, coronel, voltando à questão dos homicídios, e aí o Atlas da Segurança Pública, ele mostrou bem aonde eles estão localizados e Sim. quais são os estados brasileiros que mais padecem, né, desse tipo de crime. Mas, ao mesmo tempo, as estatísticas mostram que o maior número de vítimas está entre os jovens, Sim. naquela faixa etária ali E negros. de 15 a 29, e negros. E são assassinatos caracteristicamente em situação de confronto com a Polícia Militar. Não, E aí... não. Aí você está equivocado. O número de homicídios de jovens e negros não é maior em termos de polícia militar. Você tem que analisar dados. O número de homicídios em relação de letalidade da PM, ele é relativamente alto. Se você comparar o número também, mas nós temos que comparar o número de homicídios que nós temos aqui. Não é? Então, o Brasil matou 300 pessoas, a PM matou 300 pessoas em relação de conflito, e lá nos Estados Unidos mataram 30. Você quer comparar a situação do Brasil com a situação dos Estados Unidos? Seja, É isso que esses especialistas me matam de raiva. Você está querendo comparar a situação do Brasil com a situação da Inglaterra? A Inglaterra teve, parece que em 73 dias, não sei quantos dias, 2 atentados, 73 pessoas mortas. Em Pernambuco, em 73 dias, foram 1.168 pessoas assassinadas. Ou seja, vivemos uma guerra civil não declarada. Exatamente. Né? Então aqui nós estamos querendo querer comparar alho com bugalho. Esses críticos estão querendo comparar uma situação de guerra que nós vivemos. Então vamos comparar o Brasil com a Síria. Que são 2 estados que estão em guerra. Porque nós estamos em guerra. Essa guerra só não foi declarada e só a mídia ainda não explorou. Mas nós estamos vivendo em guerra. Agora, querer comparar a situação, o grau de letalidade da polícia do Brasil com a polícia americana, com a polícia europeia, pelo amor de Deus, aí que eu falo, né? É muito pouco gostoso fazer um estudo desse. Aí eu critico a polícia do jeito que eu quero, né? Mas qual que é o embasamento científico que se faz isso? Você está comparando 2 coisas idênticas? 2 coisas que têm a mesma proporcionalidade? Quantos policiais militares também foram mortos no Brasil no mesmo período, em confronto? Nenhum país do mundo se mata tanto policial quanto se mata no Brasil. No Brasil também. A Polícia Militar, coronel, realiza uma série de estatísticas. Então, esse número que você falou não é verdade. Você falou que a maior parte desses jovens morreram em confronto com a PM. Você está equivocado. Não é esse o dado que está lá no anuário, não. Quando eu quis me referir a esse dado, coronel, na verdade eu quis dizer que a letalidade no Brasil... Ela é alta. Altíssima da Sim, forma como ela é alta porque boa parte desses jovens estão no mundo do crime. E aí onde faço a E aí você fala, mas ele é negro. Sim, mas a maior parte da população brasileira é negra. E aí então pressupõe que o maior número de jovens assassinados também sejam negros.
Para a segurança pública, coronel, essa questão, somada ao grande número também de assaltos à mão armada, de assaltos a carros fortes, explosão de caixa eletrônica, etc., essa conflagração que nós vivemos hoje, a gente sabe que o problema ele extrapola a questão da segurança pública. Sim. E passa pela educação, pelo saneamento básico, pela saúde, enfim. Como é que a segurança pública resolve uma questão dessa? Posso falar um negócio para você? Eu tenho falado isso no meio acadêmico, alguns gostam, outros acham que não. Alguém aqui é da área jurídica? Meu amigo. Você é da área jurídica. Sim. Dentro da concepção de Rousseau, o Estado foi criado para dar o quê? Educação ou segurança? Segurança. Segundo Rousseau, antigamente todos viviam, né, gozavam, dispunham de tudo e de todos pelo uso da força. O homem lobo. E aí, sim, então, a sociedade começou a ficar em risco, porque os seres humanos estavam se degladiando para ver quem era aquele que ia comandar. Criou-se então um ente abstrato chamado Estado para que ele pudesse regular a vida em sociedade, com a função inicial de dar segurança, porque a partir de um ambiente seguro, as outras necessidades seriam então satisfeitas. Porque não, vamos pegar aqui, isso sempre é claro, qualquer um dos países mais próximos do Oriente Médio, a Síria, tem hospital lá hoje? Funcionam perfeitamente? Escolas estão funcionando na Síria perfeitamente? Transporte está funcionando tudo perfeitamente? Educação está funcionando perfeitamente? Por quê? Porque não se tem ambiente seguro. A partir do momento que ela viveu em guerra, não se tem um ambiente seguro. Nós estamos no ambiente seguro no Brasil? Podemos pegar o Rio de Janeiro como referência, né? Estamos no ambiente seguro? Nós não estamos no Aproveitando, coronel. Só para continuar isso aqui que eu falo para você. Então, nós vamos salvar o Brasil pela segurança. Porque quando nós criarmos no Brasil um ambiente seguro, onde você tenha um modelo policial eficiente, com várias agências policiais, todas elas realizando um ciclo completo, todas elas podendo policiar, fazer investigação criminal, porque esse modelo de polícia bipartida que nós temos aqui é só no Brasil. Não é padrão mundial. E não é à toa que nós estamos onde nós estamos. O Ministério Público atuante coordenando essas polícias, porque polícia precisa de coordenação e precisa de fiscalização, porque ela é forte. Ela é o braço forte do Estado. Um judiciário com um arcabouço jurídico rigoroso e vaga no sistema prisional para que esse preso trabalhe, cumpra sua pena. Agora, cumpra a pena mesmo. Porque se você for condenado hoje por um homicídio simples a 10 anos, 1 ano e 8 meses você fica no regime fechado. Mais 1 ano e 4 meses no semiaberto, com 3 anos você está na rua. Além de você ter só 5% de risco de você ser condenado, depois você não passa nem a metade da pena que você sofreu lá dentro do sistema prisional. Então compensa para o cara cometer um crime. Então, se nós tivermos um modelo policial eficiente, se nós tivermos um Ministério Público atuante, coordenando essas polícias, um judiciário com arcabouço jurídico rigoroso, julgando rápido para acabar com a sensação de impunidade, com penas mais rigorosas, e esse cara cumprindo efetivamente. Eu não digo que não tenha progredido, não, mas no mínimo 70% da pena tem que passar lá dentro do sistema prisional, no regime fechado, depois ele vai para o aberto. E se quando ele for para o aberto, meu amigo, ele cometer novamente um outro crime, o dobro da pena que falta para ele poder cumprir, ele vai ter que cumprir de novo no regime fechado. Ele vai pensar 2 vezes. Aí o criminoso pensa 2 vezes em cometer um crime, o mau político pensa 10 vezes em desviar recursos. Aí vai sobrar dinheiro para a educação, vai sobrar dinheiro para a saúde, vai sobrar dinheiro para a infraestrutura. Ou seja, com um ambiente seguro, nós vamos tirar o país desse terceiro mundismo que nós estamos vivendo. É isso que eu falo. A verdadeira reforma que tem que ser feita pelo legislador brasileiro chama-se reforma da segurança. E até hoje ninguém teve coragem de fazer. O senhor tocou num ponto importante. No sistema de segurança público, onde atuam a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, enfim, todos esses órgãos que nós referenciamos agora, nós temos a realizar o controle externo das polícias, o Ministério Público. Ótimo. Aí você tocou no ponto que eu falei. O Conselho Nacional do Ministério Público exerce o controle externo da atividade do Ministério Público. Exato. O CNJ faz o controle externo da atividade do Judiciário. E o Conselho Nacional das Polícias daria à sociedade civil organizada também o controle externo da atividade policial, que não existe nesse país. Porque o controle que é feito pelo Ministério Público, ele é ruim, não é eficiente. E nós teríamos que ter, então,
A hora que dessemos também um upgrade no modelo policial brasileiro, dar um upgrade no controle externo da atividade policial. Com esse conselho tendo a capacidade de afastar policiais que estejam envolvidos em ações delituosas e até mesmo demitir os mal policiais. Então essa é uma vantagem. O CNJ faz isso, o CNMP faz isso e o Conselho das Polícias também poderia fazer isso e deveria fazer. E poderíamos criar também conselhos estaduais. Sim. Não é? Porque a polícia é realmente o braço mais forte e ela precisa de mais controle. Quanto mais poder de ação ela tiver, maior controle também ela deverá ter. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, coronel. A Polícia Militar realiza uma série de estatísticas de criminalidade. Essas estatísticas condizem de fato com a realidade? Sim, até porque hoje nós fizemos até um acordo para isso não ficar em xeque. Quem divulga as estatísticas hoje é até a própria Secretaria de Defesa Social que faz esse controle para não falar que a polícia estará de uma certa forma omitindo, mascarando, fazendo determinadas coisas. Né? É lógico, se a Secretaria ou alguém identificar que há algum dado que inconsistente, que vá se buscar a verdade para ver onde está essa inconsistência. Mas hoje eu posso dizer que isso, de uma certa forma, não que nós fizéssemos nada de forma equivocada, mas até para tirar essa dúvida que se tinha, foi um acordo que se fez que a própria Secretaria de Defesa Social é que faz esse balanço e divulga esse balanço dos dados estatísticos. Nós temos um contexto no Brasil muito grande no que diz respeito à questão social, né? Os traficantes, vamos dizer assim, os usuários de drogas, às vezes usam chinelo, andam descalço nas favelas, mas a gente tem um contexto também que os que vestem terno, gravata e andam de helicóptero carregam o tráfico e são muito maiores do que esses traficantes pé de chinelo que ficam no alto do morro. Então, e a justiça nesse contexto? A justiça realmente atinge os poderosos, atinge os que têm dinheiro, os que possuem poder econômico? Olha, eu acho que a resposta você sabe. Né? Você está me fazendo uma pergunta da qual a resposta você sabe. Eu não falo isso não. O problema sabe qual que é? É porque realmente quem é poderoso, quem tem o poder econômico, quem tem dinheiro, ele tem condição de pagar os melhores advogados. Enquanto o pobre é muitas vezes defendido pelo defensor público que tem uma pilha de processos para poder fazer. Agora, se você chega num escritório que tem uma banca de advocacia, né, como a do Dr. Egídio aqui, com vários advogados, né, cada um podendo fazer uma análise de um processo de forma mais detida, é lógico que esse cara que tem um poder econômico a seu dispor terá uma melhor defesa. A resposta você já sabe. Então não é nem da justiça em si, é a questão do poder econômico mesmo, né? E agora, isso não é problema do Brasil. Isso é uma coisa em todo mundo, né? Nível mundial, né? Exatamente. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: para ingressar na Polícia Militar tem uma exigência do curso superior. Sim. O senhor acredita que a remuneração da Polícia Militar de Minas Gerais é uma remuneração justa? Eu acho que a remuneração é justa dentro daquilo que a gente pode esperar. É lógico, precisa melhorar. Minas Gerais hoje tem o 6º melhor salário do Brasil. Né, em termos de salarial, se você pegar lá, acho que nós estamos na 6ª posição. Policial merece mais? Muito mais. Mas se você for analisar hoje, vamos pegar uma polícia maior do que a nossa, São Paulo, paga bem menos do que a gente. Isso não justifica, isso não quer dizer nada. Eu acho que o policial deve ser remunerado de acordo com a importância que a sociedade dá para ele. E quando eu falo para você aqui o seguinte, olha só, que é uma coisa muito interessante. Quando nós fomos fazer isso, e eu participei da comissão, eu era tenente-coronel e participei da comissão que criou a carreira jurídica para os oficiais da Polícia Militar, com a necessidade de ser bacharel em Direito para fazer o concurso para o oficialato, e também da mesma comissão que criou a necessidade da graduação para ser soldado da Polícia Militar. E justamente, olha, eu fui combater uma ideia, eu tive parlamentar que eu tive que quase que bater boca com ele, porque o entendimento dele, o soldado teria que ser aquela pessoa que não questionava a ordem. Então, soldado, para que 3º grau? O soldado não pode ser questionador, o soldado você dá a ordem tem que obedecer. Eu falei, olha, deputado, o senhor me desculpe, mas o soldado tem que ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Se aquela ordem que eu estou dando para ele é lícita ou não. E se ele entender, inclusive entender a necessidade daquela ordem que eu estou dando para ele, quem vai ganhar com isso é a sociedade. Quanto mais nós elevarmos o nível de conhecimento do nosso policial militar, mais a sociedade vai estar ao lado dele quando ele for buscar direitos, um salário melhor, uma remuneração melhor. Se você falar que o salário que o soldado recebe para mim é o ideal, é lógico que não. Ele precisa ser melhorado.
não é? Ele precisa ser melhorado, deve ser melhorado, porque não é condizente com a entrega que ele faz para a sociedade. Embora muitos achem que nós ganhamos bem, eu acho que nós ganhamos um pouco menos do que nós merecemos pela entrega que nós fazemos ao povo brasileiro, ao povo mineiro. Nesse sentido, comandante, houve uma manifestação de sua parte nas redes sociais por ocasião da colocação em votação no Congresso Nacional da reforma da Previdência e que, entre os seus diversos artigos, tinha para o meio militar uma, vamos dizer assim, legislação que não atendia aos reclamos da tropa, e isso ocasionou problemas no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, enfim. Aqui, a atuação do comando da Polícia Militar, ora então exercida pelo senhor, foi no sentido realmente de alertar as autoridades de Brasília de que a Polícia Militar não aceitaria aquelas condições que estavam sendo oferecidas pela reforma da Previdência. Ali, comandante, o senhor determinou um divisor claro de águas entre o que seria realmente uma reforma justa e o que seria simplesmente retirar direitos, né? Sim. Na realidade, o que acontece? Eu acho que, eu costumo perguntar o seguinte: qual é o servidor público? Primeiro que eu não sou servidor público, eu sou militar. A Constituição me trata de forma diferenciada. Os militares das Forças Armadas são militares federais e a Constituição fala, são militares dos estados. Então eu não sou servidor público na sua concepção original, eu sou militar. É diferente. Sou um servidor como aquele que está ali para servir a sociedade, mas não na concepção de servidor público, eu sou militar. Qual o servidor público que jura defender a sociedade mesmo com o sacrifício da própria vida? Só os militares, né? Somos nós. Qual servidor público tem pedido de fazer greve? Eu não tenho FGTS, eu não tenho adicional noturno, eu não tenho periculosidade. Se amanhã eclodir uma situação no Brasil, eu posso empenhar 30 dias seguidos, sem descanso, sem nada. Onde é que existe isso? Não existe. Então nós temos uma entrega diferenciada, por isso temos que ter determinadas prerrogativas. Ao final de 30 anos de serviço, o desgaste do policial militar, que lida com todas as mazelas da sociedade no seu dia a dia, desgaste físico e psicológico é muito maior do que qualquer servidor. Então aquilo que estava impondo a nós não era condizente com a nossa realidade. E eu, na época, representava não só a Polícia de Minas, eu representava as polícias militares do Brasil. Eu falava em nome de 650 mil militares estaduais, policiais e bombeiros militares, como presidente do Conselho. E disse claramente ao ministro, nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Tivemos que ter condições contundentes. Um dia, quando foi votada a PEC 251, que era a PEC do teto, e nós tínhamos mais de 10 a 20 mil pessoas tentando invadir o Congresso Nacional, e foi votado e foi aprovado. Quem segurou aquele povo todo lá de fora e não permitiu que invadisse o Congresso foi a PMDF. Por isso que não tinha necessidade do presidente chamar aquela Força Armada, porque a PMDF tem condições de fazer aquilo. Foi a PMDF. E eu virei para o ministro da Defesa no outro dia, ele estava perto de alguns generais, e disse, o senhor viu ontem, ministro? Ele falou, eu vi. Quem é que não deixou invadir o Congresso? A PMDF. Pois é. O senhor não nos queira do lado de lá. Porque quem está mantendo o Estado Democrático de Direito nesse país não são os militares federais. São os militares dos estados. E a verdade é essa. As Forças Armadas não dispõem de efetivo suficiente para manter o Estado Democrático de Direito nesse país. Somos nós. Somos nós. Portanto, nós temos que ter um devido tratamento. Então foi isso que eu disse ao ministro quando foi mandado o projeto original, e eu disse a ele que nós não iríamos aceitar. Porque a entrega que nós fazemos na sociedade é diferenciada. Portanto, nós temos que ter um tratamento condizente com a entrega que nós fazemos. Nós não queremos mordomias, não. Nós queremos um tratamento digno da entrega que nós fazemos. É isso. É simplesmente isso. Comandante, para finalizar, o militar na política,
Nós temos hoje representantes da Polícia Militar na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, e o militar, ele inclusive dentro da legislação eleitoral, ele tem aí algumas vantagens, vamos dizer assim, já que ele pode escolher o partido pelo qual ele vai se filiar e se candidatar com um mês praticamente Na verdade, são 3 meses, né? 3 meses, perdão. E a gente vê que a defesa da participação do policial militar na política, ela praticamente não foi feita porque não houve também estranhamento, né? Foi assim considerado até uma coisa natural. Sim. Mas o próprio comando da Polícia Militar, à época, quando houve assim, essas primeiras candidaturas, enfim, o comando da época não via aquilo com os bons olhos. Como é que está hoje isso dentro do comando da Polícia Militar? É uma questão de maturidade, né? Eu acho que naquela época nós ainda vivíamos um período em que... Olha, primeiro eu vou falar o seguinte, você está se referindo ao movimento de 97. Exato. A questão da vida na caserna naquele momento era muito ruim. Eu sei porque eu entrei na polícia em 86, vocês não sabem o que nós passamos. Os meninos de hoje, eu brinco com os policiais militares de hoje, eles não sabem o que nós passamos. Eu acho que foi um marco divisor importante, porque ali nós começamos a humanizar o relacionamento dentro da polícia militar. E então naquela época não era visto, porque não era normal, embora a polícia militar de Minas já teve deputado estadual. Sim. O Coronel Zé Geraldo foi eleito 2 vezes deputado estadual, que ele foi comandante geral e foi eleito 2 vezes deputado estadual. Mas era um movimento típico da elite da polícia militar, que ele era um coronel, foi comandante e tal, tudo mais. Então, olha só para você ver, não era uma coisa que a gente via com normalidade. Como não é visto com normalidade nas Forças Armadas, você vê que o Bolsonaro, que é um capitão da reserva das Forças Armadas, ele é o único, né? Você tem outro lá, você não tem. E assim mesmo você vê com uma certa animosidade que ele é olhado também pelas Forças Armadas, porque elas ainda vivem aquele momento de quartel. Mas a Polícia Militar saiu dessa questão de aquartelamento e começou a enxergar, e aí nós começamos a enxergar a política como um meio de você conseguir humanizar a Polícia Militar. Porque o que é política? Política nada mais é do que estratégias para você atingir determinado objetivo. O ser humano, ele é essencialmente político, porque o ser humano essencialmente traça estratégias para atingir o seu objetivo. Não existe um ser humano que não seja político, todos nós somos políticos, não é? Então a Polícia Militar começou a entender que a política, sim, era a melhor forma, o engajamento político, a melhor forma de nós atingirmos os nossos objetivos, que eram uma humanização dentro da Polícia Militar, mais conquistas de privilégios, não privilégios, né? Prerrogativas, direitos, né? Que não nos eram dados. Não nos eram permitidos. Então, com a entrada dessas pessoas na atividade política, a Polícia Militar ela foi se humanizando, foi aperfeiçoando, a ponto de agora nós incentivamos a participação dos militares no contexto político, na discussão política. Porque, olha, se nós não tivéssemos uma boa bancada, talvez, de militares como nós temos agora no Congresso, que pela primeira vez nós temos ali em torno de 6 parlamentares militares, talvez nós não tivéssemos conseguido barrar uma 257, por exemplo, em que nós também, eu estive à frente do Conselho e nós usamos os comandantes de todos os estados do Brasil, dentro dessa força política que ele tem, de alertar os parlamentares do seu estado que eles não votassem a favor daquelas medidas porque elas eram contrárias à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos professores da 257, ao Judiciário, ao Ministério Público. Então essa força política que os comandantes militares têm se juntaram aos políticos parlamentares. E aí nós conseguimos barrar uma 257 que acabava com direitos e prerrogativas de todos os servidores públicos. Então hoje nós buscamos incentivar a participação política. O que nós temos ainda que trabalhar ainda em relação aos militares é essa pulverização de candidatos, que nos impede de
conseguir eleger mais representantes das entidades. Porque quando você pulveriza os candidatos, você pulveriza os votos. Então nós ainda temos que trabalhar uma conscientização de nossos policiais militares de que nós devemos fazer talvez um plebiscito anterior. Verificar quais seriam aqueles que seriam os melhores candidatos ou com maior potencial de conseguir se eleger para que nós tivéssemos uma maior representatividade. Graças a Deus isso evoluiu muito. Então eu acho que nesse pleito eleitoral do ano que vem, nós vamos conseguir ter mais representantes no Congresso Nacional, por exemplo, e também no Legislativo Estadual. Porque, por exemplo, São Paulo tem 2 representantes, quer fazer 4. Quer fazer 4. Né? Minas tem 1 deputado federal, parlamentar. Por que não? Por que não ousar? Talvez não tanto quanto São Paulo, que tem um efetivo populacional bem maior do que nós, um de eleitores bem maior do que nós, mas também poderíamos ter 2, 3. Então nós temos que trabalhar isso, porque na realidade, quanto maior a nossa representatividade política, maiores também serão as chances de nós termos melhores condições de trabalho, melhores serão as condições de discutir políticas públicas de segurança com um maior nível de conhecimento acerca da realidade da segurança pública brasileira, porque essas pessoas vivenciam, né, o cotidiano da insegurança pública que existe no Brasil. Bom, internautas, nós conversamos com o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, o baense de coração, comandou até o início deste ano a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, especialista em segurança pública e que pôde bater esse papo com a gente no programa Opinião. Coronel, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, coronel. Obrigado aí pela oportunidade e estamos à disposição. Então, até o próximo Opinião.